É isso, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro do poder da meia hora. Hoje é o dia 354 do ano, é isso mesmo? Caramba! A semana é a 51, já caminhamos 97% do ano. A lua de hoje é a lua minguante. E é isso, hoje é dia 20, dia do mecânico, Dia Internacional da Solidariedade. Dia do mecânico, que legal. Bacana, não sabia. Médico de carros. A data presta homenagem aos chamados médicos dos carros, principal área de atuação desse profissional. Os mecânicos são os profissionais responsáveis pela manutenção e tal. Bacana, fico feliz. É isso. Sempre achei muito interessante assim, né, o cara abrir o carro e tal. Achei muito legal. Quando era moleque assim, eu queria até fazer curso. Quando eu era adolescente, assim, achava interessante. Quem gosta de carro, molecada gosta de carro, né? E aí tinha a tal da mobilete, né? Quem aqui é do tempo da mobilete? E aí tinha que saber porque a mobilete dava pau direto, né? Então você tinha que mais ou menos saber mexer. Pessoal, hoje então eu quero bater um papo com vocês sobre ansiedade. Queria trocar uma ideia com vocês, quem sabe ajudá-los aí a compreender isso melhor e, claro, através da compreensão a gente pode achar caminhos, né? Sempre dizer que aqui é apenas um bate-papo entre amigos, né? Troca de ideias, coisas que funcionam para mim, né? Isso de forma alguma substitui, se você está passando por um problema maior, isso nada substitui a orientação de um profissional, de um médico, de um psicólogo, tá bom? Que é um bate-papo entre amigos, uma troca de ideias, uma troca de experiências aqui e coisas que funcionam para mim, que funcionam para outras pessoas, talvez funcione para você, tá? Então é muito importante a gente falar isso. Nem todo mundo tem acesso, mas é importante dizer que ansiedade é talvez uma doença ou é um sintoma de uma doença, não sei exatamente, mas o fato é que existem profissionais que cuidam disso, tá? E a gente tem que valorizar esses profissionais. Mas eu aqui como professor, como de uma certa forma um orientador de muitas pessoas, tenho que falar das minhas experiências, daquelas coisas que eu passo, eu vivo, e pode ter certeza que tudo que você vive aí, de certa forma, eu já vivi, eu vivo, ou convivo com pessoas que passam por essas experiências, por essas situações, e o que eu posso passar para vocês é minha vivência, né? O que eu posso passar para vocês é a minha experiência e trocar essa experiência com vocês aqui. Eu até coloquei agora nos stories, né, perguntando, né, se eu deveria falar de propósito ou se eu deveria falar de ansiedade. Aí venceu a ansiedade, né? A ansiedade, vocês estavam ansiosos para ouvir sobre a ansiedade. Mas a verdade é que essas duas coisas estão interligadas e eu vou explicar isso hoje. E depois, em outra live, talvez amanhã, eu me aprofunde mais na questão do propósito, porque o propósito é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se uma figurinha aqui, deixa eu tentar colocar uma figurinha aqui. Eu fiz um esqueminha aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Calma aí, porque às vezes a minha imagem corta, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, pessoal, esse é um esqueminha que eu fiz, depois eu coloco essa foto lá nos stories para vocês, tá? Olha só que interessante isso aí. Vamos lá. A minha concepção sobre ansiedade e como você pode utilizar os instrumentos que você já tem, as ferramentas que você já tem para compreender melhor isso e enfrentar isso de uma forma mais madura, mais adulta, tá? Então é esse nosso bate-papo de hoje. Bom, vamos lá. O que acontece, né? Eu fiz um esqueminha aqui para você entender. E é importante que você compreenda essa estrutura, por isso que eu fiz de uma forma visual. E professor não sabe fazer de uma outra forma, senão escrevendo, criando esquemas, criando esses mapinhas aí, porque é assim que o professor sabe se comunicar. Pessoal, nós como seres humanos, todos nós, eu, você, a minha mãe, a minha esposa, as minhas filhas, todo mundo, sempre trabalha internamente com 3 desejos que nos acompanham diariamente. Do momento que a gente acorda
ao momento que a gente vai dormir e até nos nossos sonhos. Esses 3 desejos, eles atuam em 3 níveis, tá? Nível externo, nível interno e nível filosófico. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem objetiva e bem simples, e como essa ideia tem me ajudado a me tornar uma pessoa muito pouco ansiosa com as coisas que eu faço na minha vida. É claro que a ansiedade sempre vai existir, porque é uma condição humana, e vocês vão entender por quê. Mas como é que eu racionalmente consigo pensar essa minha ansiedade e consigo confrontar essa minha ansiedade de uma forma sempre racional, tá? E resolve na maioria das vezes, na maioria das situações, ela resolve. Por isso que as pessoas, quando se aproximam de mim, as pessoas que convivem comigo, vão me dizer: Lúcio, você não parece uma pessoa muito ansiosa. E eu realmente não sou muito ansioso. Aliás, justamente por ser bastante ansioso, eu tive que aprender a controlar a minha ansiedade, até para funcionar no nível melhor, tá? Então, olha só, nós temos 3 desejos que estão habitando dentro de nós: o externo, o interno e o filosófico. Eu vou usar um exemplo bem, vamos dizer, mundano, um exemplo bem comezinho aqui, para tornar clara essa minha ideia. Tudo que a gente vive nos afeta nesses 3 níveis. Mas você tem que, antes de me aprofundar, eu preciso explicar isso como uma coisa que pode acontecer no seu dia a dia. Imagina o seguinte: você está na sua casa e vai receber visitas para o Natal. Imagine que agora, no dia 24, na véspera de Natal, vai ter uma ceia de Natal na sua casa. Você vai receber algumas pessoas, alguns familiares, você vai receber pessoas que você gosta, e as pessoas vão compartilhar com você ali a ceia de Natal, e vai ser um momento ali entre família. Quando dá no dia 24 de dezembro, pela manhã, você está preparando as coisas, organizando, limpando a casa, preparando para receber as pessoas, e você percebe que a privada do seu único banheiro da sua casa entupiu. Bom, esse exemplo da privada entupida, ela gera automaticamente o primeiro desejo, que é o desejo da solução de um problema externo, de um problema que está ali, é um problema prático, é um problema que está no mundo, no mundo real, que você precisa resolver. Bom, a privada está entupida e eu preciso resolver essa situação antes de que cheguem outras pessoas. Depois eu vou fazer isso, é uma analogia, claro, depois eu vou transportar isso para vários aspectos da sua vida, e você vai ver que isso vai fazer muito sentido. Então, aquilo gera um problema externo. Qual é a solução? Qual é o desejo externo imediato que surge? Resolver o problema. Ou seja, você vai ligar para alguém, ou você vai usar alguma coisa que você tem na sua casa, um desentupidor, alguma coisa, para resolver aquele problema, que é um problema que está ali, pipocando, que está te trazendo um problema imediato, uma situação que exige uma solução imediata. Mas, se você for pensar, esse desejo externo de resolver aquele problema que está acontecendo ali, ele opera no nível racional. Tanto que você vai resolver aquilo de uma forma racional, você não vai quebrar a privada, você não vai agir de uma forma emocional em relação àquele problema. Bom, o problema está ali, eu preciso resolver esse problema, estou com uma privada entupida, como é que eu resolvo esse problema? O seu eu racional, que nós falamos numa live anterior, vai conseguir enfrentar esse problema de uma forma muito objetiva e vai te achar uma solução, ligar para o encanador, ligar para alguém, resolver aquele problema. Já ocorre nessa mesma situação, ocorre um sentimento que é a sensação ou o tipo de sentimento que aquele problema gera. E esse problema, ele está no seu eu emocional, ele é interno, você não necessariamente exterioriza ele. E ele também não soluciona nada, ele é apenas sentimento. Por exemplo, sentimento de vergonha, justamente de pensar que aquilo pode te gerar um constrangimento, né? Ou seja, aquele problema objetivo e real te gera sentimentos. E você tem desejos internos, que não necessariamente você exterioriza, de resolver aqueles problemas internos. Então, resolver aquele problema externo gera sentimentos internos que você também busca resolver, mas ele não está no nível de consciência. Porque você sabe que se resolver aquele problema externo, aqueles problemas internos automaticamente
desaparecem. Então, esse sentimento de que você tem, de que pode passar por um constrangimento, de que aquilo é uma coisa chata, de que aquilo é uma coisa ruim, que aquilo te gera um desconforto. Esse sentimento, ele é interno, você não necessariamente exterioriza, mas você também está tentando resolver. Então você está focado em resolver o problema externo, mas com sentimentos, com conflitos internos acontecendo dentro do seu peito, projetando problemas que podem acontecer mais tarde. Ou seja, uma visita vai precisar usar lá o seu banheiro e você vai ficar constrangido de ter aquela situação. Então esse constrangimento, essa vergonha, esse sentimento, ele se dá no nível emocional. Só que você não exterioriza, porque você sabe que objetivamente você resolvendo o problema externo, automaticamente você resolve o problema interno. Bom, existe então o problema externo, existe o problema interno que se opera no nível emocional. Perceba que esse problema interno é uma projeção de uma situação que nem ocorreu ainda. Ou seja, essa projeção de que você vai se sentir embaraçado, que você vai sentir vergonha, que você vai sentir constrangido, é apenas uma projeção do que aquele problema externo está te causando emocionalmente. E essa ponte entre o problema externo que você quer resolver e esse sentimento dessa projeção no nível emocional que o problema externo está lhe causando, ele gera o quê? Ansiedade. Só de falar essa história, você já se sentiu ansioso por receber essas pessoas, sim ou não? Desconfortável? Se sim, reaja com foguinho aqui, por favor. Vocês estão entendendo a analogia? Então, olha só, você tem um problema externo que você procura resolver. E você foca as suas forças, a sua energia para resolver aquele problema externo. Só que a projeção de não conseguir resolver aquele problema externo te gera sentimentos. Ou seja, você projeta problemas, consequências que estão fora do seu controle. Isso gera ansiedade. Isso faz sentido para vocês? Se faz sentido, reaja com foguinho aqui. Mas existe um problema que é um problema filosófico. Então, existem problemas externos, que eu falei para vocês, é aquele problema. Você projeta o seu sentimento emocional em relação às consequências daqueles problemas externos. O foguinho é isso aqui, ó. O pessoal está apanhando para saber o que é o foguinho. O foguinho é isso aqui, ó. Reaja com foguinho aí, pessoal. E existem os problemas filosóficos, que ele opera no nível mais profundo, que ele opera no nível espiritual, que são os porquês. Por exemplo, se você tem um problema e projeta, e você tenta resolver aquele problema, a sua privada entupida, e você projeta aquele sentimento, isso gera ansiedade, é porque existe no seu profundo ser uma coisa que te afeta no nível muito, muito, muito básico da sua sobrevivência, no nível espiritual, no nível filosófico, que é: eu não posso ser visto como uma pessoa suja, eu não posso ser visto como uma pessoa porca, eu não posso ser visto como uma pessoa que não tem apego à limpeza. Isso opera no nível do porquê mais profundo. Quando você lida com ansiedade, você, em geral, está focado no seu problema externo. O seu problema externo está acontecendo agora, você está projetando em relação àquele problema externo, você está projetando em relação àquele problema externo a sua ansiedade, porque você não controla os resultados que podem advir da não resolução desse problema, e isso te afeta no nível filosófico e espiritual, porque isso te atinge em um nível muito mais profundo. Então, o que eu faço para lidar com esse sentimento? O que eu faço para lidar com esse sentimento? Eu simplesmente mudo o foco. Muitas vezes esse problema externo ele simplesmente não pode ser resolvido. Ou esse problema externo ele não pode ser resolvido no curto prazo. Ou esse problema externo ele só vai ser resolvido através de um processo longo, duro, árduo, de trabalho, de estudo. Por exemplo,
a sua aprovação em concurso. Não é? Então, a sua aprovação de concurso é o desejo externo que você tem, palpável, que existe no mundo real, no mundo das pessoas. Mas a projeção que você faz de não atingir isso gera esse sentimento interno, essa ansiedade, esse medo da frustração, esses medos que surgem justamente de você não ter certeza de que vai conseguir resolver esse problema externo. Isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera conflito, isso gera dor, isso gera o que provavelmente você está sentindo agora. Agora, sempre que isso acontece comigo, eu volto ao meu foco, a minha força, a minha energia para o meu eu mais profundo, para o meu porquê, para o meu eu filosófico, para o meu eu espiritual. E quando eu volto para o Lúcio mais profundo, que não está focado no problema externo e nem nos sentimentos que esse problema externo está gerando nele, eu penso, qual é o meu porquê mais profundo? E o meu porquê mais profundo, e eu até poderia dizer que você tinha que descobrir isso em você, mas eu vou te sugerir, porque eu acho que isso é um porquê geral, um porquê que serve para qualquer pessoa, Deus me colocou nesse mundo para evoluir a cada dia. E o que eu posso fazer em relação àquele problema que está acontecendo, ou que pode acontecer, ou que eu quero resolver, e o que eu posso fazer em relação a esse sentimento que projeta a dor de não resolver esse problema, é melhorar o Lúcio mais íntimo, é evoluir a cada dia, buscando sair da mediocridade que a limitação, a condição humana me impõe de início. Então, quando eu tenho um grande projeto que eu quero realizar, quando eu tenho um grande desejo, uma grande meta que eu quero realizar, naturalmente esse é o problema externo que eu quero resolver. E esse problema externo me gera dores, ansiedade e projeções, porque eu sei que esse problema externo não depende só de mim. Depende de várias coisas. Mas todos os dias quando eu acordo, todos os dias quando eu me coloco a estudar e a trabalhar, eu penso, por que no nível mais profundo eu estou fazendo isso? Para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor, para fazer jus à inteligência que Deus me deu, para regar, para cuidar da semente. E a semente é a semente da vitória, é a semente do amor, é a semente da caridade, é a semente de uma evolução que Deus colocou em mim. E quando eu nasci, essa semente nasceu comigo. E Deus colocou essa semente em mim, que é a semente da vitória, a semente da riqueza espiritual, riqueza financeira, riqueza psicológica. Ele colocou isso em mim, mas Ele me deu também um outro poder. Deus me deu o livre arbítrio, que é eu decidir se eu quero cuidar daquela semente ou deixar aquela semente secar. Eu quero cuidar dessa semente ou eu quero deixar essa semente secar? Então, quando eu mudo o foco, se eu vou conseguir aquele grande projeto, aquela grande meta, e penso mais no processo mais básico de que eu tenho que fazer a minha parte e cuidar da minha semente todos os dias, pode ser, olha só que interessante que eu vou falar para vocês, queima na palavra aqui. Pode ser, gente, que esse problema externo nem seja um problema. E na maioria das vezes, olha o que eu vou te dizer aqui, isso é muito importante. Na maioria das vezes, Deus preparou algo muito maior. Às vezes você estabeleceu ali o seu desejo externo, mas você é tão pequeno, você é tão insignificante, você é tão minúsculo, que você acha que aquilo é demais, que aquilo é maravilhoso. Mas ao cuidar da sua semente, ao cuidar dessa semente que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou no seu peito, você acaba, daqui a alguns passos, nessa caminhada,
alcançando algo muito maior. E quando você olha e fala, caramba, e olha que eu projetei algo e Deus me reservou algo muito maior. Mas esse é o grande lance, porque Deus, eu acredito, eu creio, que Ele coloca essas duas coisas. Ele coloca a semente e o livre-arbítrio de cuidar dessa semente ou não. Então qual é o foco que você tem que ter hoje? Cuidar da semente. É cuidar da semente. No nível filosófico, o grande porquê. No nível espiritual, é cuidar da semente. O que você está fazendo hoje para cuidar da semente? Meu grande desejo externo é ter uma família feliz. Não ter controle sobre a felicidade da minha família, das minhas filhas, porque cada um é um ser humano que decidiu ou por alguma circunstância está vivendo no mesmo lar e por isso construiu uma família. Eu não tenho controle sobre muitas coisas em relação à minha família. Isso me gera ansiedade. Eu não sei, por exemplo, se minhas filhas vão ter bons relacionamentos, se elas vão ser felizes nos relacionamentos, se elas vão ser felizes ou bem-sucedidas financeiramente, se elas vão ter boas decisões. Eu não posso decidir muito isso na vida delas. Eu posso até um determinado momento. Isso me gera o quê? Dores internas, desejos internos, projeções, ansiedade, angústia. Mas ao mesmo tempo, eu volto para o meu eu interno e pergunto: o que eu posso fazer hoje, nesse momento, para que esse problema externo lá na frente seja resolvido? Com a semente que eu rego hoje. O que eu posso fazer é ser um excelente pai, buscar ser um excelente pai, ser presente, dar bons exemplos. Uma vez eu vi em algum lugar que eu não sei, eu tenho para mim que eu fico com muita raiva, eu brigo e etc, mas eu não bato nas minhas filhas. A outra é bebezinha, né? Mas a outra eu não dou nem um tapinha. A mais velha, de 6 anos. E olha que ela é espizinhenta. A bichinha rapaz, ela consegue tirar a gente do sério. Mas aí alguém me falou o seguinte: Lúcio, cara, é um tipo de modelo que você não quer. De agressão, de agressividade, etc. Eu falei, eu fui criado assim. Minha mãe me bateu muito. E nem por isso eu amo menos a minha mãe. Mas tudo bem. Então, se essa é a semente, se isso que você quer colocar, eu tento cultivar isso. Cultivar o diálogo, cultivar a conversa, não a agressão, né? O amor, a presença. Eu estava com ela agora e ela estava querendo me mostrar uma coisa super chato no YouTube lá. Pai, deixa eu te mostrar a Luluca, Lilica, sei lá, uma menina lá que faz uns vídeos e tal. E aí, para mim, regar a semente, cuidar da semente, é ficar ali 10, 15 minutinhos, porque aquilo é o interesse dela. E ela, papai, o que você achou? É legal? Eu falei, nossa, que legal, isso é muito legal. Chato pra caramba. Aí tudo bem, a menininha lá brincando num quintal, enfim. Aquilo pra mim é regar a semente. Eu não posso controlar o que ela vai ser como cidadã, como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. Eu não posso controlar isso no futuro, porque isso está num desejo externo que eu tenho de que tudo seja melhor para ela. E nós queremos que os nossos filhos sejam versões melhoradas da gente mesmo. Por isso que se a gente não fala inglês, a primeira coisa que a gente faz é botar o menino na aula de inglês. Já percebeu isso? Se a gente nunca viajou, a primeira coisa que a gente faz é tentar viajar com o menino para tudo quanto é lugar. Leva o menino para tudo quanto é lugar. O menino quer ficar em casa assistindo YouTube. Mas você quer viajar com o menino porque você era criança, não teve oportunidade de viajar. É ou não é? Você não foi pra Disney? Ah, não, mas eu vou levar meu filho pra Disney, que eu não tive esse, né? Na verdade, você está projetando alguma coisa que você quer para si mesmo. Você quer que ele seja uma versão melhorada da gente mesmo. Mas a verdade é que o filho, ele é um ser humano diferente da gente. Ele é um outro ser humano que vai ter as próprias dores, os próprios desejos externos, as próprias dores internas e os próprios desejos filosóficos deles. Então, assim, resumindo, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, e eu vou pedir para vocês que, se essa live aqui fez sentido e tocou seu coração, antes de finalizar, eu queria fazer uma leitura aqui. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente, tá? Não vos inquieteis com nada,
Não fique ansioso por nada, não fique inquieto com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é bom, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Só essa frasezinha final aqui, que isso é poderoso demais. Olha só. Tudo, além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, o que é bom, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Isso está no nível o quê? Espiritual, filosófico. Não está no nível externo. Então, quando eu converso com o aluno e percebo a dor dele, da ansiedade dele, é porque ele está focado no problema externo. Volte para o seu problema filosófico, para o seu desejo filosófico, o seu porquê, no nível mais espiritual. Cuida da sua semente, que eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, que algo grandioso está te esperando. Muito grande. Beleza? Pessoal, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, trocar essa ideia. Vou pegar esse print, vou colocar lá para vocês nos stories, e também vou colocar aqui essa passagem. Eu li essa passagem na Bíblia Católica, porque eu sou católico, mas eu acredito que seja o mesmo capítulo, o mesmo versículo em todas as versões da Bíblia, tá? Então, vocês conseguem ler. Sugiro que leiam, releiam esse trecho aí, porque é bem poderoso, tá? Gostaram? Se gostaram, reage aí com um foguinho. E essa live vai ficar gravada lá no meu feed principal. A única coisa que eu peço para vocês é que vão lá. Primeira coisa, vão lá e deixem uma mensagem, um emoji, um agradecimento, qualquer coisa. E a segunda coisa, dê um print aqui nessa live agora. Dê um print agora. Posta nos seus stories e marque o Vou Ser Delegado. Me marque lá, beleza? E a gente se encontra aqui amanhã. Amanhã eu vou falar de propósito. E aí eu vou falar mais desse nível filosófico, mais desse propósito. E vai ser uma coisa bem legal, muito poderosa, beleza? É isso aí, pessoal. Não é sonho, é meta. Vamos caminhando aí. Um abraço.